Hi everybody, I'm Kevin, your English teacher, and now let's get back to the class, right? But not the real class, the web class. Olá pessoal, aqui é o tio Kevin. Estamos hoje retornando nossas aulas. As férias espero que tenham sido boas. Estamos aqui com a turma do nono ano, vamos nos preparar para a aula de hoje, tá certo? Espero que vocês voltem com força total e vamos lá. Antes eu preciso fazer alguns avisos. Como vocês sabem, eu informei, as aulas serão agora através da internet, mas nós teremos também lives para correção e tirar dúvidas. Então acompanhem pelas redes sociais da escola, nós teremos aí diversos contatos para ninguém ficar de fora, tá certo? Vamos lá. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, o qual a gente também já abordou em sala. É o Past Perfect. Past Perfect, ou passado simples, perfeito, é um tempo verbal usado para expressar ações passadas. Vocês já sabem disso. E é muito comum usar advérbios para isso. Alguns desses advérbios são when, just, already, by the time, ever, never, before and after. Esses aí são muito utilizados para falar do passado. Do futuro algumas vezes, mas normalmente do passado, que é o que a gente tem que se concentrar aqui. Tá bem? Então, vamos agora partir para os exemplos. O Past Perfect é formado pelo verbo auxiliar do verbo to be, que é o to have. Conjugado no Simple Past, fica had ao invés de have. Então, ele é utilizado, como eu falei, mas fica da seguinte maneira com os exemplos. I had already cleaned the house when my mother arrived. Eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. Vejam a diferença de had para have. Se eu disser have, eu tenho. I had, eu já tinha. She had just left by the time he arrived. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. Vejam que não são exemplos complexos. Eles têm, inclusive, alguns desses exemplos têm no livro de vocês. Relembrando, as atividades não serão feitas apenas nos livros. Nós usaremos também atividades online, as quais estão aqui na descrição. Dessa vez, na aula de hoje, temos uma atividade para fazer na internet e temos um vídeo de apoio, o qual é de um canal que eu recomendo bastante. Vocês vão assistir para esclarecimentos maiores. É sobre o mesmo assunto, para que vocês sanem as dúvidas, ok? Para. Vamos lá, prestem atenção, pay attention. Agora sobre a conjugação alterando os verbos, não só o contexto. Os verbos eles são regulares ou irregulares. Todos eles seguem um modelo de conjugação, pelo menos os regulares. Todas as palavras no passado, elas têm um acréscimo de, é de ou i é de. Os irregulares eles não seguem regra. Exemplos, temos o verbo to dance, que fica danced. Temos o to play, que é played, e o study se torna studied. Já o verbo to go, ele é irregular, não fica goed, fica gone, assim. E o verbo to be, ele também é irregular, fica been, assim. Pois bem, as frases elas têm formas afirmativas e negativas também. E um exemplo de forma afirmativa fica utilizando o sujeito mais o verbo to have no simple past, ou seja, had, mais o verbo principal também utilizando da variação. A frase exemplo ficaria o seguinte: You had changed your clothes before the end of the party. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa. Na forma negativa, é necessário acrescentar o not, não esqueçam disso, o not é muito importante. Mas segue a mesma linha, é só acrescentar o not. You had not changed your clothes before the end of the party. Entenderam?
você não tinha mudado suas roupas antes do fim da festa. Esse não é difícil, né? Convenhamos. Vamos lá. Quase que passava em branco a forma interrogativa, e ela também tem o seu formato. Na verdade, a contração do verbo to have vai do mesmo jeito, had, mas o sujeito e o verbo principal no past simple também, complementando a frase do modo completo. Só que a gente vai inverter, como vocês sabem, o sujeito para depois do to have, que fica had. Então, ao invés de ficar you had changed ou she had changed, como a gente viu, fica had you changed the clothes before the end of the party? Tem a entonação de pergunta também, não esqueçam disso. Novamente, had you changed your clothes before the end of the party? Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? É um tom de pergunta. Pois bem, como vocês já estão sabendo, temos aqui essas informações, nós temos as atividades que estão na descrição aqui do vídeo para vocês fazerem e as lives também, então não esqueçam, nós vamos mantendo o contato. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês comentem aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Nos vemos na próxima live, tá bem? Antes da próxima aula nós nos vemos na live. Acompanhem nas redes sociais da escola que a gente vai ter o contato, tá bem? So, I hope you got understand the class and I have to say bye bye. See you next class.